137. Às margens do rio da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor na terra estranha? Se eu de ti esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apaga-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos, filha da Babilônia, que há de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizestes. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-lo contra a pedra. Versículo de número 1. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Pai, nós estamos aqui nessa noite de domingo, carentes pelo som da sua voz ao nosso coração, e o nosso desejo, Pai, é que através desta palavra, através desta mensagem, o Senhor possa falar conosco aqui neste lugar, e o teu nome seja santificado no nosso meio, em o nome santo de Jesus, amém, amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Irmãos, este salmo que nós acabamos de ler, é um salmo do período babilônico, do momento onde os judeus são levados cativos para a Babilônia. O profeta que tem a incumbência de poder render o povo de Israel à Babilônia, talvez a maior derrota que os judeus experimentaram ao longo de sua história, é o profeta Jeremias. Alguns profetas são conhecidos no período babilônico, Daniel é um dos jovens que é levado na primeira leva. Ezequiel, também é um profeta do período babilônico. Jeremias, Isaías está um pouquinho antes. São os profetas que profetizaram durante esse terrível momento da história de Israel. Talvez uma das maiores vergonhas que os judeus enfrentaram foram ser levados cativos para a Babilônia. E hoje, através dessa história, através desse texto, eu queria junto com você extrair alguns princípios para a nossa caminhada cristã, olhando à luz desse acontecimento. Muitas informações que eu vou citar para você aqui nessa noite, elas foram retiradas do livro do profeta Jeremias. Jeremias é chamado de o profeta chorão, porque ele lamenta muito em seu livro, ele chora muito, e é um dos papéis proféticos mais difíceis da história de Israel. Ele é o profeta que vai entregar o recado ao rei, de que o rei não deveria lutar, de que o rei não deveria guerrear, e de que o rei deveria render, entregar os judeus, entregar Jerusalém nas mãos dos babilônicos, para que se evitasse as mortes. E assim o rei faz, depois de relutar bastante contra essa informação traga pelo profeta, mas a palavra de Deus precisava ser obedecida. Eu aprendo com esse momento, ao longo que eu for contando essa história aqui, eu quero trazer para você alguns ensinamentos. Eu aprendo com essa história de que nem sempre eu vou viver bons momentos na minha caminhada cristã. Existem situações que Deus vai me permitir viver momentos ruins. Nós não queremos viver momentos ruins. Nenhum de nós que estamos aqui queremos viver um momento de enfermidade, de luta, de batalha, de crise financeira, de crise conjugal, de dificuldades na família. Nenhum de nós queremos enfrentar tempos difíceis, mas os tempos difíceis fazem parte da nossa caminhada, porque os tempos difíceis nos ensinam. Amém? Os tempos difíceis são uma escola para cada um de nós. É em meio à dificuldade, é em meio ao problema, é em meio à adversidade, que nós vamos ver de fato a mão de Deus agindo e operando a nosso favor. É muito comum entre nós, a partir do momento que nós estamos vivendo um momento de crise difícil, orarmos mais,
voltarmos para o Senhor, rendermos o nosso coração a Deus. E não é que não devemos fazer isso, esse é o caminho certo. Se você entrou aqui nessa noite passando por um momento de dificuldade, enfrentando uma adversidade, nós precisamos voltar para Deus, nós precisamos buscar ao Senhor. E esse é o intuito da minha mensagem aqui, porque talvez até está tudo bem para você financeiramente, talvez até está tudo bem com a sua saúde, mas talvez você está enfrentando uma guerra no mundo espiritual, talvez a sua fé está fria, está fraca, talvez você queria estar em qualquer outro lugar, menos aqui nessa noite, mas por algum motivo o Espírito Santo te impeliu a estar aqui neste lugar, e eu sei que isso não é à toa, eu sei que isso não é em vão. Eu não sei por que você está cruzando esse deserto, eu não sei por que você está enfrentando esse cativeiro babilônico, mas de uma coisa eu sei: a cada momento de adversidade que nós passamos, a cada deserto que nós enfrentamos, a cada cativeiro babilônico que nós passamos por ele, Deus está querendo nos ensinar algo. Deus quer te ensinar algo com essa frieza espiritual, Deus quer te ensinar algo com esse momento de dúvida que você tem vivido. Nós talvez não queríamos passar por crise nenhuma, mas as crises vêm, assim como ela veio sobre o cativeiro babilônico, sobre os judeus no cativeiro babilônico. É claro que eles tinham um motivo, não quer dizer que você tenha um motivo para esse momento difícil que você está passando, mas nós não podemos deixar de mencionar que, ao enfrentarmos tempos difíceis, podem ser também consequência dos nossos pecados. Os judeus estavam vivendo o seguinte momento religioso no período que eles foram levados cativos para a Babilônia. Ao mesmo tempo que eles estão muito apegados à religião, ao sacrifício, à adoração, à lei de Moisés, eles estão errando em guardar algumas orientações que a lei dava para eles. Havia uma lei que eles estavam transgredindo. Por incrível que pareça, era a lei concernente à terra, a do ano sabático. Um pouco antes do cativeiro babilônico, quando os israelitas foram levados para a Síria, a terra de Israel, o reino do norte, ficou deserta, e era habitado apenas pelo reino do sul, que eram os judeus. Isso facilitou a descida das pessoas que moravam ao norte para o Egito. Se elas passassem pelas terras de Israel e Judá, o caminho era encurtado, não precisava ser via mar, e dava para chegar até o Egito a pé. O único caminho que dava para quem era do norte chegar até o Egito, ou era de barco em alto mar, dando uma volta na terra de Israel, ou era descendo pela terra de Israel. Como a terra era toda ocupada, a maioria das pessoas faziam essa travessia aí via mar. Com o cativeiro sírio, aonde a terra do norte, Israel, ficou deserta, eles começaram a fazer essa trajetória a pé. E fazendo essa trajetória a pé, eles passavam por dentro do território judeu. Quando esse pessoal começou a passar por dentro do território judeu, os judeus tiveram a brilhante ideia de começar a pedir pedágio para quem cruzava as suas terras. Os judeus que moravam à beira do caminho fizeram de suas casas hotéis, para que os viajantes que estavam descendo para o Egito pernoitassem. Por que você precisa saber dessa informação? Isso trouxe enriquecimento financeiro aos judeus, e eles começaram a ficar ricos. Todo judeu começou a ter muito dinheiro, e parece até uma máxima: todas as vezes que nós temos muito dinheiro, na maioria das vezes nós nos distanciamos de Deus, Então, embora o povo estava apegado à adoração, embora o povo estava apegado ao sacrifício, eles vacilaram no guardar a terra, e eles não guardaram a terra durante 7 ciclos, que a terra deveria descansar por 1 ano. Essa transgressão à lei que o povo cometeu atraiu a ira de Deus. Não quero dizer que é a sua situação, mas nós não podemos deixar de pensar nela. Quando nós transgredimos a lei do Senhor, algumas coisas negativas podem ser atraídas para a nossa vida. Talvez o seu deserto é por causa de um pecado, de um vacilo que você deu. Talvez as coisas não estão dando muito certo na sua vida, na sua caminhada, porque você está cometendo algum pecado, que muitas vezes você finge não ver,
mas lá no fundo o Espírito Santo tem te mostrado qual é. E quando nós pecamos, irmãos, quando nós vivemos na transgressão, quando nós desobedecemos, a mão do Senhor vem sobre as nossas vidas. Quando nós não damos ouvidos à voz do Senhor, a consequência vem, e nós às vezes pagamos um preço muito alto. Fato é que, independente se é por causa de pecado, ou se Deus apenas tem testado ou provado o seu coração, é possível sair desse deserto. É possível sair desse cativeiro babilônico, e Deus quer te tirar desse cativeiro babilônico. Deus não quer que você fique na dificuldade a sua vida inteira. Uma coisa que nós precisamos aprender sobre momentos difíceis é que Ele tem dia e hora para começar e tem dia e hora para terminar. E com o cativeiro babilônico foi assim. Quando Deus disse a Jeremias para render os judeus à Babilônia, Deus disse a Jeremias também que esse cativeiro duraria 70 anos. E ao final de 70 anos, que representava justamente os 7 ciclos de ano que os judeus não guardaram a terra, não descansaram a terra, esse cativeiro babilônico chegou ao fim. A história do cativeiro babilônico ela é linda, porque quando os 70 anos se cumprem, um dos servos de Deus acha a profecia de Jeremias e mostra para o rei Ciro na Babilônia, e fala assim: ó, Deus falou que depois de 70 anos a gente ia embora. O rei lê a profecia e fala assim: não é mesmo, Deus falou que vocês iam embora, pode ir embora então. O rei despede, inclusive ajuda, enviando depois Neemias para construir os muros em volta do templo, os muros em volta da cidade. Então assim, eu não sei se você está passando por um momento difícil, eu não sei qual adversidade você tem enfrentado nesses dias, mas ela tem dia e hora para acabar. E talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para falar para você que está chegando ao fim, que o seu cativeiro está acabando, que o seu cativeiro está chegando ao fim, os 70 anos já passaram, e Deus tem bênção sobre a sua vida. Mas enquanto essa vitória não chega, eu quero deixar algumas dicas para nós, para momentos de adversidades, que foram dicas que Deus deixou para o povo. Embora Deus está permitindo os judeus passarem pela maior vergonha de sua vida, os judeus estão muito apegados à religião, e eles têm uma preocupação que muitas vezes nos nossos dias nós não temos. A preocupação dos judeus era, eles tinham consciência de que Deus ouvia a oração deles apenas em Jerusalém, de que para que Deus recebesse o sacrifício, eles precisavam sacrificar no templo edificado por Salomão, de que a mão de Deus estava com eles apenas dentro daquele território, que era o território de Judá, o reino do sul, que era o território de Jerusalém, conquistado pelo rei Davi. Muitas vezes nós pensamos assim, muitas vezes nós temos essa imagem, de nos apegar tanto à religião e acharmos que sem alguns badulaques espirituais nós não chegaremos a lugar algum. Mas não são essas coisas, não são apenas essa ideia que podem nos fortalecer espiritualmente. Uma coisa que os judeus vão aprender no cativeiro babilônico é que mesmo passando por um momento de punição, Deus não deixou de ouvir a oração, de receber o sacrifício, de abençoá-los mesmo numa terra estranha. O maior medo dos judeus ao serem levados para a Babilônia não era o desemprego. O maior medo dos judeus ao serem levados para a Babilônia não era os povos estranhos, não era o estilo de vida, não eram se tornar escravos. Sabe qual era o maior medo dos judeus ao serem levados para a Babilônia? Deus não escutá-los. Eu entendo que isso foi um fio de esperança para essa geração que foi levada cativa à Babilônia, para que eles permanecessem de alguma forma acreditando que Deus poderia fazer algo. Nós vivemos um tempo, irmãos, que nós tememos muito pela nossa saúde. Não é que não devemos temer, tememos muito pelo desemprego, pela falta de dinheiro, tememos muito pelas condições que estão ao nosso redor, mas a nossa maior preocupação precisa ser na forma como nós estamos servindo ao Senhor. O diabo tem se levantado nesses últimos dias para tirar do nosso coração o desejo de servir a Deus. A prova disso é essa cadeira vazia do seu lado, de algumas pessoas entenderem que não precisam
tirar do nosso coração a motivação para buscar o Senhor, que talvez até você perdeu, mas veio arrastado para esse lugar nessa noite. Nós precisamos orar urgentemente, pedindo ao Espírito Santo de Deus, que aumente a nossa fome, a nossa sede pela glória dEle, pelo poder dEle sobre as nossas vidas. Deus quer te renovar, Deus quer te dar uma unção nova, Deus quer te capacitar, Deus quer ver em você um verdadeiro adorador, como nós cantamos aqui durante o período de louvor. Então nós precisamos começar a nos agarrar a esse mesmo fio de esperança, que os judeus se agarravam, em querer adorar a Deus. Seu emprego, seu dinheiro, não me entenda mal, sua família, sua casa, aquilo que te rodeia, não é maior do que o Deus que você serve. Ou nós começamos a colocar o nosso Deus em primeiro lugar na nossa vida, ou as coisas nunca darão certo. Ou nós começamos a entender o que é amar a Deus sobre todas as coisas, ou nós começamos a entender o que Jesus disse em Mateus 22, que é amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Ou nós vamos continuar mergulhados nessa frieza espiritual que estamos vivendo. Deus está dizendo para você nessa noite: é hora de se levantar e se agarrar à espiritualidade, porque grandes coisas Ele tem para fazer na sua vida. Os judeus se agarravam nisso, no servir ao Senhor. Então eles tinham esse medo de sair do território de Israel. E quando eles viram o templo sendo destruído, quando eles viram as paredes do templo sendo derretidas para que o ouro fosse extraído, eles choravam. Quando eles lembravam disso à beira do rio Quebar, no Salmo 137, versículo de número 1 que nós lemos, eles choravam porque vinha a imagem de sua religião estar sendo destruída. A sua espiritualidade está derretendo, a sua espiritualidade está sendo destruída, e você sente o peso disso, meu irmão? Se sim, que hora que você vai começar a fazer alguma coisa para que a sua espiritualidade não morra? Eles choravam à beira do rio Quebar, porque eles sabiam que aquilo era terrível demais. Quando eles viram o templo sendo derretido, eles pensaram: e agora? Como que nós vamos sacrificar? Como que nós vamos adorar? Como que nós vamos louvar ao Senhor? Como que nós vamos bendizer a Deus? Durante o livro do profeta Jeremias, enquanto ele lamentava a respeito do que estava acontecendo e chorava ao entregar uma profecia tão difícil, Jeremias, ele fundamenta o seu livro pelo menos em 3 conselhos para aquelas pessoas que estão sendo levadas ao cativeiro babilônico. O primeiro deles: o sacrifício não podia parar. Fala comigo assim: o sacrifício não pode parar. O sacrifício não pode parar. Não tinha templo, não tinha utensílio. Talvez os animais agora ficaram escassos porque eles estão indo para a Babilônia. Não tinha local, não tinha o território, mas o profeta diz que eles não podiam parar. Isso é uma coisa interessantíssima, porque o sacerdote da rendição, do momento que os judeus são levados para a Babilônia, quem estava ocupando o papel sacerdotal, né, entre o povo, é Ezequiel. Ezequiel não é profeta, Ezequiel é sacerdote. Ele começou a ser utilizado por Deus como profeta à beira do rio Quebar, depois que faltou profetas naquela região, e Deus precisava manter o coração do povo esperançoso de que aquele momento chegaria ao fim. Então Deus pega um sacerdote e usa ele também como profeta. Mas Ezequiel é sacerdote. Uma das provas que o sacrifício não podia parar é que Ezequiel monta um acampamento à beira do rio Quebar, um dos rios da Babilônia. E lá à beira do rio Quebar, além de cantar canções, quando dava, ele oferecia sacrifícios a Deus. E os remanescentes, poucas pessoas, que continuavam acreditando que aquele momento iria passar, não deixaram o sacrifício parar. Para que você possa se manter de pé
em meio ao deserto que você está enfrentando, para que você possa se manter de pé, de frente com esse momento difícil que você está passando. Aprenda, meu irmão, a continuar sacrificando a Deus. Amém ou não amém? Ficar na sua casa sem querer vir na igreja não vai curar a sua frieza espiritual, porque é aqui que os olhos do Senhor estão abertos, é aqui que os ouvidos do Senhor estão atentos à sua oração. Eu não consigo te garantir que Deus vai ouvir o seu clamor e perdoar o seu pecado dentro do seu quarto, mas na casa dele eu te garanto. Lá pode ser, não estou dizendo que não aconteça, mas aqui é garantido. Não importa o pecado que você entrou por aquelas portas, Deus aqui dentro Ele te perdoa. Esse negócio de ficar em casa, de vou assistir culto pela internet, de vou adorar a Deus na minha casa, só vai aumentar a sua frieza espiritual. Eu até hoje não conheço um crente que resolveu ficar em casa e continuou com o coração fervoroso. Todo crente que começa com essa ideia assim, vou ficar em casa, porque a igreja é só problema, porque os irmãos, porque o ventilador, porque o calor, porque a chuva, rapidinho está bebendo, rapidinho está prostituindo, rapidinho está fazendo coisa errada, porque é só no sacrifício que a nossa espiritualidade é fortalecida. O que você pode fazer no momento de deserto? Continue sacrificando. Continue adorando, dá seu culto para Deus, pensa como Jó, entra para dentro aqui, pensando assim, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Rasgue as suas vestes em arrependimento, quebrante o seu coração na presença do Senhor. Não para com o sacrifício, não para de ofertar a sua vida, não para de ofertar o seu coração a Deus, não para de trabalhar para Jesus. Com quem tem ministério, a primeira coisa que o diabo quer fazer para esfriar a fé de alguém é tirar ele do ministério, é fazer ele parar. Da mesma forma que eu citei o crente frio, eu não conheço uma pessoa que tem ministério, que abandonou o seu ministério por levante do diabo e continuou bem. Se Deus te chamou, se Deus te vocacionou para alguma coisa, eu não sei se é louvor, eu não sei se é dançar, eu não sei se é dar aulinha para as crianças, eu não sei se é ficar na porta, eu não sei se é pregar, não sei se é evangelizar, não sei se é intercessão, ou qualquer outra coisa que Deus te deu para fazer. Se Deus te confiou algo para fazer, não enterre o seu talento, continue o sacrifício. Continua o sacrifício. Está difícil, continua vindo na igreja. Está difícil, continua orando. Está difícil, intensifica a leitura bíblica. Está difícil, faz algo a mais. Faz algo a mais. Jejua, acorda às 5:30 da manhã e vem para a igreja amanhã. Faz alguma coisa, porque o que nós não podemos fazer no momento de deserto, no momento de cativeiro, meu irmão, é parar o sacrifício. Não pare de sacrificar, mesmo que você não tenha nada. Ah, pastor, mas a minha vida está um lixo. O diabo fala muito isso com as pessoas assim: sou nem merecedor, pastor, de estar lá na igreja, o que eu estou fazendo é errado demais, eu estou até com vergonha de Deus. Não para o sacrifício. Continuar sacrificando é a garantia, meu irmão, de que esse tempo difícil vai passar. Nós não servimos a Deus pelo que Ele fazemos, porque Ele faz, perdão. Nós não servimos a Deus pelo que Ele faz, nós servimos a Deus pelo que Ele é. Eu aprendi isso num livro, chama O Caminho do Coração. O primeiro capítulo fala sobre Jó. O Ricardo Guimarães pergunta da seguinte forma no livro, ele diz assim: se Deus virasse para você agora e falasse assim, eu não te abençoo mais, eu não abro uma porta sobre a sua vida, eu não vou te fazer mais nada, eu não te curo, eu não abro porta, eu não vou fazer mais nada, você continuaria servindo a Deus? Jó continuou. Deus falou para Jó assim, eu não te abençoo mais, e Jó continuou adorando a Deus, e o sacrifício não parou. Jó é a prova que Deus tem para Satanás, de que o homem não o serve pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Presta atenção, meu irmão, o momento que você está passando de dificuldade, não tem nada a ver
com o seu servir a Deus. Nós servimos a Deus quando está tudo bem, e servimos a Deus quando não está tudo bem. Não condicione o favor de Deus a você servi-lo, porque isso não é uma troca. Deus não está precisando trocar com você. Se o Senhor me abençoar, eu vou na igreja, firmar na igreja, largar o pecado e mudar a minha vida. Deus não está, Ele não precisa de você. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Se você tombar, Ele levanta outro e põe no seu lugar. Ele não precisa. É você. Nós vivemos o tempo que é onde nós que precisamos nos achegar à glória de Deus. Não para com o sacrifício. Mas não é no templo mais. Vamos fazer do jeito que dá. Vamos para a beira do rio. Não tem a bacia de bronze mais. Vamos fazer na bacia de pedra mesmo. Mas está errado, porque a lei de Moisés mandava sacrificar no altar do holocausto. Não, vamos fazer em cima dessa pedra aqui, porque não pode parar. Sabe o que eu aprendo com isso sobre sacrifício? Faz o que dá para fazer, meu irmão, mas faça. Faz o que dá, mas faz o seu melhor. Só não deixa de fazer. Não vou fazer porque ficou ruim. Independente se vai ficar bom ou ruim, independente se o sacrifício vai acontecer como Deus está pedindo ou não, o importante é que o sacrifício aconteça com o seu melhor. Com o seu melhor. Coloca no seu coração que nós precisamos dar o nosso melhor. Tem que ser o melhor, sempre, ainda mais para Deus, ainda mais para o Senhor. Faz o seu melhor. Talvez o seu melhor está muito aquém daquilo que Deus merece. Aliás, sempre vai estar. Mas faz. O sacrifício não pode parar. Em segundo lugar, a busca por Deus não pode parar. Eu não me lembrei o versículo do primeiro ponto, mas o do segundo ponto eu lembro. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção, minha irmã. Mesmo que Deus pareça distante para você, mesmo que você esteja achando que Deus está longe, nunca pare de buscar a Deus. Não é porque você está no cativeiro babilônico, não é porque você está enfrentando esse deserto, que você vai parar de buscar a Deus, querendo ser encontrado por Ele. Deus nos encontra. Um ministério que a gente gostava muito, acompanhou muito, há um tempo atrás, Ministério Fluir. Felipe cantava uma música assim: eu quero ser encontrado, quero ser Nós queremos ser encontrados. Deus nos encontra, mas Deus nos encontra quando nós estamos disponíveis. Não fique aí em meio à dificuldade, com a espiritualidade vazia, querendo que Deus te encontre, não. A busca pelo Senhor não pode parar. Com força ou sem força, com gás ou sem gás, com motivação ou sem motivação. Eu pergunto para você que está enfrentando esse deserto e passando por esse cativeiro babilônico: você tem buscado a Deus? Você tem clamado ao Senhor? Você tem buscado pelo Senhor? Você tem procurado Deus em meio à sua angústia, em meio ao vale da sombra da morte que você tem passado, em meio à dificuldade que você tem enfrentado? Minha irmã, você tem buscado ao Senhor? Por que nós somos felizes e animados diante do nosso time de futebol? Por que nós somos felizes e animados em festas de família? Por que estamos felizes e animados para fazer coisas que não são relacionadas a Deus? Mas na hora que a gente fala que vai fazer alguma coisa relacionada para o Senhor, a coluna está doendo, o pé está doendo, o dedo mindinho está doendo, eu estou cansado, eu estou trabalhando muito, eu estou sobrecarregado. Para com isso. Se você não se dispor a buscar a Deus agora, esse deserto nunca vai passar. Duraria 70 anos se tivesse alguém buscando, e ainda bem que pessoas ficaram buscando por 70 anos. Procure Deus,
Eu não estou sentindo Deus, então procura por Ele. Entra para dentro do seu quarto, dobra os joelhos, faz um jejum, sobe ao monte, desce ao vale, abre os seus ouvidos, lê a Bíblia, mas não deixe de buscar pelo Senhor. Ore, não ore desafiando, mas ore perguntando: cadê o Senhor? Onde está o Senhor? Faça como o salmista no Salmo 42, os meus inimigos me perguntam e me questionam: onde está o teu Deus? Cadê o Senhor? Onde o Senhor está? Eu te quero, eu preciso do Senhor. Busque por Deus, meu irmão, busque pelo Senhor, busque por Deus, faça o que for preciso. O problema não é a denominação, não é a placa denominacional, é a fome e a sede que nós temos no nosso coração. Saia de sua casa, vem para esse culto, buscando Deus, dizendo: eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor. Deus, que eu não esteja indo para esse culto à toa, que não sejam apenas palavras vazias. Eu te quero, Pai, eu te busco. Queira Deus, queira Deus como você quer um churrasco, uma feijoada. Queira Deus, talvez não serve nem de comparação. Queira Deus da mesma forma que você quer o pecado, porque na maioria das vezes nós estamos querendo mais o pecado do que Deus. Chama para fazer um trem errado, você: opa, vambora, é agora. Não tem falta de dinheiro, não tem falta de tempo, não tem cansaço, não tem nada. Chama você para ir para a igreja, ai, ai, ai. Queira, como o servo anseia pela fonte das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Queira, tenha fome, tenha sede, busque pelo Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Como que Deus quer que você busque a Ele? Pulando de galho em galho? Trocando de igreja todo dia? A Atos vai ser só mais uma igreja que você passou? Nesse tempo que nós vivemos de rotatividade, aqui em Lagoa da Prata, você não pergunta de que igreja a pessoa é, você pergunta em que igreja que ela está, porque a pessoa está caçando Deus de igreja em igreja. Nós não caçamos Deus de igreja em igreja. Sabe onde que a gente caça Deus? De todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis de todo o vosso, quando me buscares de todo o vosso coração, em espírito e em verdade. João 4:24, Jesus falando da mulher samaritana: vem a hora e já chegou, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Busque a Deus em espírito e em verdade. Busque a Deus de todo o seu coração. A placa, meu irmão, é só um estilo. Você sabia disso? A placa é só um estilo. Quando você vê escrito Igreja Batista, significa que você vai entrar, vai ter um momento de louvor. O principal momento é da palavra. Não que o louvor não seja importante, porque o louvor também prega, né? Mas o principal momento é o da palavra. A palavra vai ser pregada com seriedade. Cristo é o centro. A Bíblia é a palavra de Deus. Esses dias eu vi um Zé Mané aí pregando, numa igreja aqui em Lagoa da Prata. Um cara que se diz pastor batista, um cara que se diz ordenado pela Convenção Batista, falando que trechos da Bíblia não são inspirados. Trechos da Bíblia não são, isso aqui não é inspirado, isso aqui não é revelação, isso aqui é a fala de um profeta. Vai às favas. Igreja Batista acredita que a palavra é o centro e toda ela é inspirada. Você viu escrito Igreja Batista? É isso que você vai esperar. Você viu escrito Assembleia de Deus? Qual que é o estilo de culto? Oportunidades, congregacional, né? O nome técnico correto é congregacional. O pastor vai ceder oportunidades à congregação durante 1h30. Um canta, um apresenta um louvor, um lê um salmo, um faz a oração. No final o pastor expõe a Bíblia, prega lá, né, um período também, 15, 20 minutos, e encerra o culto. Quando você vê escrito Congregação Cristã do Brasil, como é que é o culto? Geralmente tem uma orquestra, homens do lado, mulheres do outro, né? As mulheres usam o véu para orar, os homens de terno e gravata. São estilos. Você vê lá, Ministério Pentecostal do Fogo Ardente, significa que os irmãos vão estar rodando, pulando, cheio do Espírito Santo, alguma coisa vai acontecer, né?
É estilo. Isso aí não apita em nada. Você vai num lugar, vai ser de um jeito, você vai em outro lugar, vai ser do outro jeito. Mas o que importa é o seu coração. Deixa eu te falar uma coisa. Precisa mudar de igreja, não. Estou falando isso por benefício próprio, porque eu sou pastor, não. Estou te alertando. Você tem que mudar o seu coração, não é a igreja. Palavra, meu irmão, pode ser eu, pode ser o Rian, pode ser o Cícero, pode ser uma irmã, pode ser um irmão que estiver pregando aqui. Deus vai usar. Se Deus quiser falar com você, e tiver uma mula diante de você, Ele abre a boca da mula. Se tiver um bêbado perto de você, Deus abre a boca do bêbado. Eu tenho um amigo na Gominha, Rafael, que conversa muito comigo, principalmente sobre igreja, embora ele está afastado. Aí, há uns 2 anos atrás, ele chegou lá e eu estava assim, cabisbaixo. Geralmente ele vai lá onde eu trabalho na hora do almoço, e eu fico sozinho na loja. Aí eu estava cabisbaixo, ele falou assim: o que foi? Eu olhei para ele e falei assim: a vontade de parar. Falei mesmo: Rafael, eu estou na vontade de desistir, chutar o balde. Ele: que isso, Thiago? Você está doido? Não, vou entregar os pontos, estou aguentando mais. Ele virou para mim e falou assim: você acredita em quê? Eu falei assim: eu acredito na perseverança, que se eu insistisse, a obra romperia, daria certo. Eu falei assim: tá aí, desiste não, continua, meu irmão, na hora certa, perseverando. Não sei se daqui 10 anos Deus vai te honrar. Deus usou um camarada que está longe dos caminhos do Senhor para falar comigo naquele dia. É assim, irmãos. Se Deus quer falar com você, você não precisa ficar andando atrás de profeta. Onde é que está profetizando? Vou lá. Irmãos, nós temos que mudar o nosso coração. Amém? Você tem que mudar o seu coração. Trabalhei com o pastor em Bom Despacho, ele dizia o seguinte: crente que fica de galho em galho, uma hora cai da árvore. Você vai pular no galho, o galho vai quebrar, você vai dar mal. Não fica não. Aprenda uma coisa sobre igreja: Deus te plantou junto ao ribeiro de águas, é ali que você vai dar o seu fruto. Esse é o ribeiro de águas, é aqui que Deus vai fazer você dar fruto. Amém? Muda o coração, nós temos que mudar o nosso coração. Busque ao Senhor de todo o seu coração. O nosso coração precisa estar voltado para Deus, para o Senhor. O sacrifício não pode parar, o buscar a Deus não pode parar, e em terceiro lugar, o clamor não pode parar. Jeremias 33:3: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Deus está falando para o povo durante o cativeiro babilônico o seguinte: não para de clamar, não para de buscar, porque eu vou continuar ouvindo a oração de vocês. Quem sabe esse pensamento não tem permeado o seu coração, você tem falado assim: não vou orar mais, porque Deus parou de me ouvir, Deus não está respondendo a minha oração. Mas a palavra de Deus para nós nessa noite é, meu irmão, o clamor não pode parar. Continua orando pelo seu marido. Pastor, esse homem não converte. Continua orando, para de orar agora não. Pastor, essa mulher não muda. Continua orando, continua clamando. Pastor, as coisas não acontecem, parece que quanto mais eu oro, mais difícil fica. É assim mesmo. O clamor não pode parar. O diabo às vezes vai colocar diante dos seus olhos só notícias ruins, para tentar desanimar você, porque o diabo sabe que se você parar de clamar, Deus para de agir. A condição, quando enfrentamos momentos difíceis, quando estamos em cativeiro babilônico, quando enfrentamos um deserto, a condição para que Deus continue nos abençoar é clamando, é o clamor. Continue a orar, continue a clamar, que Deus vai te revelar coisas íntimas. Clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Continue orando, porque Deus vai mandar a resposta para você. Ah, mas eu estou no pecado. Continua orando.
Só continua. Ah, mas a minha vida está toda torta. Só continua. Continua a buscar, continua a sacrificar, continua a clamar. Só continua. Deixa Deus fazer a obra na sua vida ou na vida de quem você está orando por ele. Só não para. Em nome de Jesus, Deus manda dizer para alguém aqui nessa noite: não para de orar, volta a orar, não desiste da oração, porque Deus quer revelar coisas grandes e ocultas para você. Não podemos parar de orar não, irmãos. Não pare de clamar, clama e eu respondo. É a palavra do Senhor para nós aqui nesse momento. Quer resposta de Deus? Você está clamando? Nós temos a ideia de que o clamor é mais intenso do que a oração. Amém? Só oração você ora para comer, para dormir, né? Por alguém, para o seu trabalho. Clamor, parece que você está desesperado, né? O clamor parece ser algo a mais. E a ideia é essa mesmo. Você está vivendo um momento difícil, o negócio está complicado para você, não para de clamar. Clama a Deus, clama de dia, clama de noite, clama de tarde. Faça como Daniel, na Babilônia. Daniel 3 vezes ao dia se dirigia à janela do seu quarto que dava em direção para Jerusalém, e 3 vezes ao dia Daniel clamava ao Senhor. Clamava por quê? Para que o cativeiro acabasse, para retornar para a terra, para Deus restituir o que eles tinham perdido. Faz um propósito com Deus amanhã. É a chave da vitória que Deus quer dar para alguém aqui nessa noite. Amanhã você vai orar 3 vezes ao dia, durante não sei quantos dias. Acorda de manhã e fala: Deus, me tira desse cativeiro, Deus, me tira desse deserto, Senhor, faz o meu deserto acabar. Clama ao Senhor e Ele vai vir te responder. Mesmo que Ele tenha que descer do céu na terra, o nosso Deus não nega bem algum aqueles que o temem. Deus não deixa um servo dele sem resposta. Já dizia uma canção antiga que a gente cantava na igreja, que quem clama para Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de alguém não agir. Clama, meu irmão, ora, chora, sai do campo de ser apenas um espectador. Talvez você está só ouvindo o que eu estou falando e está pensando assim: é verdade. Está na hora de agir. Se levanta. Está na hora de agir, meu irmão. Está na hora de fazer. Deus quer que você comece a transformar palavras em atitude. Não importa. Chega no seu serviço amanhã, está difícil lá no seu serviço, chega lá com a sua mão levantada, orando e profetizando, e deixa o povo pensar mal de você, mas clama ao Senhor. Está difícil lá na sua casa, começa a orar lá na sua casa lá. Tem gente que é apegado a algumas coisas, e para mim não é que tudo vale, mas se a nossa fé é fortalecida com isso, não tem problema. Leva um óleo, unge as portas lá da sua casa lá. Sou Deus, em nome de Jesus, vai acabar essa brigaiada, essa discussão. Todo dia é um problema, todo dia é uma discussão. Capeta está entrando. Sai, capeta, em nome de Jesus. Minha casa é um lar de paz, minha família é uma família de paz, e o Senhor vai agir na minha casa. Clama ao Senhor, clama a Deus, ora ao Senhor. O clamor não pode parar, o sacrifício não pode parar, a busca a Deus não pode parar. Durante 70 anos o povo entrou nesse ciclo, não parou de clamar, não parou de buscar, não parou de sacrificar, até que chegou o dia que Deus falou: pode ir embora, pode voltar, eu vou restituir. E o outro salmo, quando eles estão voltando, vai dizer que eles ficaram como quem sonha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião e permitiu os judeus voltarem para Jerusalém para reconstruir. Eles acharam que era um sonho. Por quê, meu irmão? Porque perseveraram durante o cativeiro. Eu disse aqui que seu cativeiro está acabando. Continua perseverando, porque no final dele, ele está acabando, você vai ficar como quem sonha. Deus vai revelar para você quem de fato Ele é, e a glória do segundo é maior que a do primeiro.
Quando os judeus, reconstruíram o templo, reconstruíram Jerusalém, foram inaugurar, Deus levantou um profeta e falou: a glória do segundo é maior que a do primeiro. Sabe o que isso quer dizer? Depois do seu deserto, depois do seu cativeiro babilônico, se você não parar com o sacrifício, se você não parar com a busca, se você não parar com o clamor, você vai voltar mais crente do que você era. Ei, maravilha! Você vai voltar mais forte, você vai voltar mais preparado, mais experiente. Não vai ser qualquer coisinha que vai abalar a sua fé. Nós precisamos de parar com esse negócio de qualquer mimimizinho. Ai, minha fé está abalada porque a Márcia espirrou ali. Não, irmãos, para com isso. Nós precisamos entender que o nosso Deus vai nos honrar. Então nada, absolutamente nada pode te abalar. Nem a maior vergonha da sua vida, como aconteceu com os judeus no cativeiro babilônico. Foi a pior experiência dos judeus em toda a sua história, foi o cativeiro babilônico. Mas isso não abalou, eles não se contaminaram, eles voltaram mais fortes e se prepararam para a vinda do Messias. E é essa geração pós-Babilônia, 400 anos depois, que vai receber Jesus. Eles voltaram preparados, melhores, mais fortes, mais ricos. O judeu aprendeu a ganhar dinheiro enquanto estava preso na Babilônia, enriqueceram, voltaram mais ricos do que tinham ido para lá. Então, não para. Não sei qual deserto, não sei qual cativeiro você está passando, mas Deus vai te honrar, senão só não pode parar, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos orar, enquanto a Márcia vai cantar ao Senhor mais uma canção. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos. Você está num cativeiro aí, meu irmão? Você está passando um momento difícil? Então essa palavra foi para você. Pastor, não estou passando um momento difícil não, está tudo bem. Então guarda essa palavra. Quando algum momento difícil vier, você já sabe o que fazer. Mas eu quero orar por quem está passando aí um momento complicado. Não pode parar, irmãos. O diabo tem tentado parar você. As situações têm tentado parar. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite